Olá, que bom ter a sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que é universal, né? A tal da batalha interna. Nós vamos usar um referencial bíblico como mapa para tentar entender e, quem sabe, enfrentar melhor essas lutas que acontecem dentro de todos nós. Pois é, essa pergunta bate fundo, né? Quem nunca se sentiu assim? Preso num ciclo que parece não ter fim. A gente tenta, faz força, promete que vai ser diferente, mas parece que tem uma força invisível que puxa a gente de volta para o mesmo lugar. É exatamente daí que a gente parte hoje. Então vamos lá. Para começar, como é que a gente define esse problema? Bom, dentro dessa análise, a ideia é que o pecado não é só uma coisinha errada que a gente faz de vez em quando. É mais fundo. É como se fosse uma condição, sabe? Quase como um hóspede indesejado que se instalou e não quer ir embora. É uma guerra que começa primeiro aqui dentro, no coração, muito antes de aparecer do lado de fora. E olha, essa frase do apóstolo Paulo, ela resume tudo de um jeito incrível. É a confissão de um conflito interno gigantesco. Uma tensão que, convenhamos, só a força de vontade não dá conta de resolver. Fica claro que o buraco é bem mais embaixo do que simplesmente vou decidir fazer o certo e pronto. Certo. E agora vem uma virada de chave bem interessante. É aqui que a perspectiva muda completamente. A fonte que a gente está analisando sugere que a vitória de verdade não começa com a gente tentando mais, não é sobre mais esforço. Pelo contrário, começa com a gente admitindo, sozinho eu não consigo. É totalmente contraintuitivo, né? E essa frase de Jesus, sem mim nada podeis fazer, à primeira vista pode até parecer meio desanimadora, mas a proposta aqui é enxergar ela como uma libertação. Pensa bem, é como tirar um peso enorme das costas. O peso de ter que ser autossuficiente, de ter que dar conta de tudo sozinho, é o primeiro passo para uma estratégia totalmente nova. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, a gente tem o ciclo da força de vontade. A gente confia na gente mesmo, faz promessas e acaba se frustrando. Do outro lado, tem uma abordagem que começa de um ponto totalmente diferente. Reconhecer que se precisa de ajuda. E a partir daí, confiar numa força que vem de fora. O ponto central, a grande virada, é essa mudança de mentalidade mesmo. Ok? Então, se o princípio é esse, a dependência, a pergunta que fica é: e na prática? Como é que isso funciona? Quais são as ferramentas que se usa nessa batalha? A fonte apresenta um verdadeiro arsenal de recursos espirituais. Vamos dar uma olhada em como isso se desenrola. E que arsenal é esse? Basicamente, estamos falando de 4 ferramentas principais, 4 pilares para essa luta interna. São eles: a palavra de Deus, a comunhão genuína com outras pessoas, a oração constante e uma vigilância sábia. É uma estrutura bem clara e bem poderosa. E cada uma tem um porquê de estar aí, claro. A palavra é como uma luz, a espada do Espírito que luta contra a desinformação, a ignorância. A comunhão, essa quebra o poder do segredo, sabe? Porque os problemas adoram crescer no escuro, no isolamento. A oração alinha o nosso coração com o de Deus. E a vigilância, bom, é aquela sabedoria de se conhecer, de saber quais são os próprios pontos fracos e, claro, evitar as armadilhas. Agora a gente vai para uma parte, digamos, mais radical da estratégia. A ideia aqui não é só ficar se defendendo, resistindo, é partir para o ataque. Atacar ativamente a fonte do problema. E o nome que se dá para isso é mortificação. E o que significa mortificar? Olha, não é reprimir, não é fingir que não existe ou esconder. É um ato consciente, diário, deliberado. É literalmente matar de fome aquelas inclinações que causam problema. É parar de alimentar, seja com pensamentos, seja com ações. Essa analogia da erva daninha é perfeita para isso. Pensa só. Cortar as folhas é só lidar com o que aparece, com o sintoma. O que acontece? A erva daninha volta a crescer. Agora, arrancar a raiz, aí sim, mortificar é isso. É ir na raiz do problema, buscar uma solução profunda, uma cura que seja de fato duradoura. E isso nos leva a um princípio fundamental. A natureza não gosta de vácuo. Não adianta só tirar uma coisa ruim e deixar o espaço vazio. É preciso preencher esse espaço com algo bom. Se um hábito ruim é arrancado, um hábito bom, que edifica, precisa ser plantado no lugar. Se não, adivinha, o antigo volta. Bom, e para a gente ir fechando, a análise muda o foco. Sai daquela culpa pesada pelo fracasso e vai para o crescimento que acontece através da graça. É uma mudança de olhar que redefine completamente o que se entende por vitória nessa jornada. E tem 3 pontos-chave aqui. Primeiro, a identidade de alguém não é definida pelas falhas. Os erros não dão a palavra final. Segundo,
O simples ato de se arrepender, de reconhecer o erro e voltar para o caminho certo, isso já é uma vitória. E terceiro, e talvez o mais importante, a graça não é uma desculpa para errar. Pelo contrário, é o poder que torna a mudança possível. A história de José do Egito ilustra bem qual é a motivação mais profunda. Quando ele se recusou a pecar, não foi só por medo de quebrar uma regra ou de ser punido. A questão para ele era outra. Ele não queria quebrar uma relação de confiança e amor com Deus. A ofensa não era contra uma lei fria, era contra um relacionamento. Então a grande pergunta que fica no ar depois de tudo isso é, no fim das contas, o que define a identidade de uma pessoa? São as falhas, as quedas no percurso, ou é a direção para a qual essa pessoa continua caminhando, mesmo depois de tropeçar? E a conclusão que a gente chega é essa. A vitória não é um momento. Não é chegar num pódio de perfeição instantânea. É um processo. É crescimento contínuo. É sobre a coragem de se levantar depois de cada queda e continuar a jornada. E o mais importante, não na própria força, mas apoiado na dependência e na graça. Muito obrigado pela companhia.